Vamos abrir as nossas Bíblias. E antes de abrirmos as nossas Bíblias, no texto de Josué 5, eu quero também dar o meu abraço àquelas que nos veem através da internet, aquelas que nos veem pelo YouTube e pelo Facebook. A todos vocês, o nosso abraço fraterno, a partir de Angra do Heroísmo. Eu acredito, nós temos uma irmã lá no Canadá que é muito pontual a ver as nossas emissões, e para essa nossa irmã, um grande abraço lá pelo Canadá. Meus queridos irmãos, vamos então abrir a palavra de Deus em Josué, no capítulo 5. Josué, no capítulo 5. Vamos ler até o versículo 15. É rápido, só tem 15 versículos, é rápido e eu vou ler rapidamente. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam da banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então, Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Haralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra, que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os seus filhos a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até ao dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa. Pães ázimos e espigas tostaram, comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Um anjo aparece a Josué, e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim.
É um texto longo, nós podíamos tirar aqui muitos sermões, muita matéria aqui para nós vermos. Mas eu quis que os irmãos acompanhassem esse texto para vermos o contexto daquilo que aconteceu logo que os filhos de Israel atravessaram o Rio Jordão. Como sabem, eles atravessaram o Rio Jordão exatamente da forma como eles atravessaram o Mar Vermelho, só que desta vez era a Arca do Concerto, os que levavam a Arca do Concerto é que passaram à frente, e então, logo que puseram os pés na água, o Rio Jordão abriu-se. É preciso ver que o Rio Jordão é um rio não muito grande, mas que naquele tempo do ano é um rio que estava a transbordar por causa do degelo, degelo das montanhas, que vinha das montanhas. Então, era um rio intransponível por causa das enchentes. Mas Deus quis que as coisas fossem assim mesmo, para que se visse a glória do nosso Deus. Tiraram pedras, 12 pedras, é-nos dito isso, se lêssemos um pouco atrás, e eles, quando passaram do outro lado do rio, exatamente em Gilgal, então erigiram ali um monumento de pedras com o símbolo das 12 tribos de Israel. E quando ele diz assim, Josué disse, quando os perguntarem no futuro o que é isto, que monumento é este, vocês dirão que nós passamos pelo Jordão e o Senhor abriu o Jordão e nós passamos em terra seca. Muito bem, estavam agora em Gilgal. Qual é o objetivo de Josué, aquele que substituiu Moisés na direção do povo de Israel? O próximo passo de Josué era começar a reconquista. Eles já antes, portanto, aquém do Jordão, eles já tinham conquistado a terra Og e Bazã, e, portanto, já eles tinham conquistado algumas terras dos cananeus. Ali ficou, digamos, a tribo de Gade, meia tribo de Manassés, e ficaram ali 2 tribos e meia tribo de Manassés. E então, mas Deus disse, vocês têm que ir com os outros. A terra foi conquistada. Aqui ficam as vossas mulheres, mas vocês têm que ir com o resto do povo de Israel, homens de guerra, para então conquistarem aos poucos a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Qual é o próximo passo de Josué? O próximo passo de Josué é a conquista de Jericó. Todos nós conhecemos, as nossas criancinhas também sabem, até há canções em inglês e em português sobre a tomada de Jericó, não é? Mas Jericó era uma cidade fortificada, muros altíssimos. A cidade estava bem fortificada, mas era ali o centro da adoração do Deus Astarote. Eles não confiavam em Deus. Mas lembram-se que antes deles passarem o Rio Jordão, Josué já tinha enviado 2 espias. Esses 2 espias foram acolhidos por uma prostituta chamada Raabe. Fizeram um acordo com Raabe para que na conquista da cidade ela deixasse um cordão escarlate à janela da sua porta, da sua casa, e que quando a cidade fosse destruída, Raabe e todos os que estivessem dentro daquela casa, os familiares dela seriam poupados da destruição. Meus queridos, Josué está agora a preparar-se para entrar, para atacar a cidade de Jericó. Será que aquele povo o povo que vem do deserto, que eles nasceram no deserto, não são destros na guerra, se calhar estavam mal armados? Aquele povo tinha condições para tomar uma cidade tão imponente e tão fortificada como a cidade de Jericó? Josué sabia que não. Então, o que é que Josué fez? Vamos ver os passos de Josué. A primeira coisa
é circuncidar o povo que veio do Egito, que não nasceu, o povo do Egito, desculpe, peço perdão, não é o povo que veio do Egito, porque o povo que veio do Egito, durante os 40 anos de peregrinação no deserto, esse povo tinha morrido. Com exceção de Josué e Caleb. Alguns estudiosos que dizem que Eleazar provavelmente também teria. Eleazar nasceu no Egito, nós vemos isso claramente em Gênesis, em Êxodo, no capítulo 6, que ele tinha também vindo do Egito, mas Eleazar, depois que morreu Arão, depois que morreram aqueles dois irmãos dele, porque eles levaram fogo estranho para o templo, então Eleazar é que ficou como o sumo sacerdote. Bom, mas essa é outra questão. Agora vamos ver. Josué teve a necessidade de circuncidar todo o povo de Israel. E por que circuncidar o povo de Israel? Nós vimos há pouco que Deus fez Deus fez uma aliança com Abraão. E nessa aliança com Abraão, o que é que ficou? O que é que Deus disse? Todo o macho seria circuncidado ao 8º dia. Josué queria que se celebrasse a Páscoa. E o que é a Páscoa? É a celebração da libertação do povo de Israel naquele dia em que, quando saíram, os primogênitos do Egito, quer de animais, quer de pessoas, todos morreram, mas aqueles que tinham o sangue do cordeiro nas vergas das portas, o anjo passou por cima. Significa que eles foram poupados, foram salvos pelo sangue do cordeiro, que prefigurava claramente o sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Todos os que tinham nas suas portas, nas suas vergas, o sangue do cordeiro, foram poupados. Agora, aqui, Josué, ele quer celebrar a Páscoa. Mas é-nos dito aqui que não se podia celebrar a Páscoa porque a circuncisão era um requisito naquela altura para que as pessoas celebrassem a Páscoa. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 48, nós encontramos exatamente esta indicação. Êxodo, no capítulo 12 e no versículo 48, diz assim o texto bíblico: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A circuncisão. Hoje não há circuncisão. O povo de Deus não precisa de ser circuncidado. Até porque houve um concílio na igreja primitiva que achou que não seria bom obrigar os conversos a se circuncidarem. E os judeus estavam sempre atrás de Paulo a dizer que todos aqueles que se querem aproximar da igreja deviam ser circuncidados. Paulo teve muitos problemas com isso. Mas vamos ver então. Qual é a verdadeira circuncisão? Já no Antigo Testamento, Deus disse que a verdadeira circuncisão não é a circuncisão do prepúcio, não é a circuncisão física, mas é a circuncisão de quê? Do coração. Nós podemos ver isso em Jeremias, no capítulo 9, muito rapidamente. Eu tenho muito pouco tempo hoje, mas Jeremias, no capítulo 9, no versículo 26. Jeremias 9, 26, diz assim o texto bíblico, e eu vou passar a ler.
ao Egito e a Judá, a Edom e aos filhos de Amon e a Moabe e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas. E toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Os israelitas ao oitavo dia são circuncidados. Mas Deus está a dizer através do seu servo, o profeta Jeremias, que o povo de Israel era incircunciso de coração. Isso significa que eles deixaram o Senhor. Neste caso, o povo que saiu do Egito prevaricaram no deserto, e ao prevaricarem no deserto, eles quebraram a aliança de Deus. E ao quebrarem a aliança de Deus, o símbolo dessa aliança também já não lhes pertencia, não dizia nada, porque eles quebraram a aliança. Então, uma coisa fez Josué: celebrar a Páscoa, e para a celebração da Páscoa, para lembrar a libertação do Egito, tinha que circuncidar o povo de Israel. Mas nós podíamos ver também em Romanos capítulo 2, versículos 28, o apóstolo Paulo vai nos dizer também a mesma coisa, não é? Romanos 2, 28. O que é que diz Romanos 2, 28? É preciso ver que a circuncisão era um sinal do pacto que Deus fez com Abraão. A circuncisão. Todo macho devia ser circuncidado ao oitavo dia. E o Senhor Jesus cumpriu claramente esta disposição. Portanto, vamos ver o que é que o apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 2 e no versículo 28. Romanos 2, 28. Encontramos, já está aí, não é? Em Romanos 2, 28, diz assim: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Versículo 29. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Muito bem. A circuncisão era uma condição para as pessoas entrarem para a igreja no Velho Testamento. E quem era a igreja de Deus? A igreja de Deus era o povo de Israel. E para se entrar para todos os estrangeiros que quisessem fazer parte desse povo, teriam que ser circuncidados. Hoje, Jesus disse: ide por todo o mundo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. É pelo batismo, é pela aceitação do sacrifício de Cristo que nós somos integrados na Igreja de Deus. Então, ele fez o seguinte: ele restaurou aquilo que se tinha perdido no deserto e conduziu o povo a celebrar a Páscoa, para que se lembrassem do Cordeiro, Jesus Cristo, porque o Cordeiro do Egito prefigurava o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Duas coisas: circuncidou o povo, mandou circuncidar o povo e celebrou a Páscoa. Meus queridos, depois disso então, é-nos dito aqui que o opróbrio foi efetivamente removido. E o opróbrio foi removido, e isto tudo aconteceu em Gilgal. E é por isso o nome daquela localidade chama-se Gilgal, porque significa rolar. Gilgal significa rolar. Então, o opróbrio foi efetivamente removido ou rolado para longe em Gilgal. Seus pés já pisaram o solo da terra prometida. A retirada da maldição foi
preservada mediante o nome de seu primeiro acampamento em Canaã, Gilgal, que significa rolando. Gilgal, meus queridos irmãos, tornou-se um lugar importante na história sagrada. Foi ali celebrada a primeira Páscoa depois que entraram na Terra Prometida. Segundo, foi ali que o povo foi circuncidado, restaurando a aliança. Terceiro, foi nesse lugar que o maná cessou. Sabemos que eles foram alimentados com maná durante toda a travessia no deserto, durante 40 anos. Foram alimentados com maná. E nesse dia, quando comeram do produto da terra prometida, a primeira vez, então, a partir dali, o maná cessou, porque Deus só lhes dava o maná, porque eles não tinham outra forma de conseguir o sustento. E Deus, enquanto o homem puder trabalhar, Deus não faz para o homem aquilo que ele deve fazer. Em quarto lugar, Gilgal serviu de base para as operações militares da primeira parte da conquista de Canaã. Em quinto lugar, em Gilgal permaneceu a Arca da Aliança até ser transferida para Siló, como vemos em Josué 18:1. Tanto Gilgal foi o centro, digamos que foi o centro da conquista de Canaã. O tempo já está a correr e eu ainda não fiz nada, não é? Mas vamos resumir isso. O maná cessou. Gilgal significa renovação da aliança, portanto, rolado, o opróbrio foi rolado. Foi rolado. Meus queridos irmãos, mas o objetivo de Josué agora é a conquista de Jericó. E o que é que Josué faz? Josué faz aquilo que todos nós devíamos fazer. Quando temos um projeto, quando temos um objetivo, nós devíamos nos consagrar totalmente a Deus. E, através da oração, foi isso que Josué fez. Josué foi nas campinas, mesmo lá nas campinas, ao redor de Jericó, foi orar. E orava insistentemente a Deus para que Deus lhe permitisse tomar aquela cidade, porque ele sabia que as tropas que ele tinha não eram capazes de enfrentar conquistar aquela cidade, tão fortificada que era. Josué dirigiu a sua atenção, então, para a tomada da cidade e procurou ter a certeza da guia divina, e esta lhe foi concedida. Retirando-se do acampamento a fim de meditar, orar para o Deus de Israel, para que o Deus de Israel fosse adiante do seu povo, viu um guerreiro armado de grande estatura e presença imponente, que tinha na mão uma espada nua. A pergunta de Josué: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? A resposta veio: eu venho agora como príncipe do Senhor dos exércitos. Veja que a mesma ordem que foi dada a Moisés em Horebe é dada agora a Josué. Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. A mesma indicação que Moisés recebeu quando a sarça ardia em Horebe e Deus lhe falou a partir da sarça. Quem é este personagem que apareceu a Josué? Não temos dúvidas que é Jesus. Não temos dúvida que é Jesus, porque no texto a seguir é-nos dito exatamente isso. Voltando para... No texto a seguir, no versículo 15... no versículo 14, e disse ele: não,
mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Os anjos não são adorados. O único que merece adoração é somente Deus. Cristo e o Pai. A divindade é que é digna de ser adorada. Meus queridos, o Senhor se apresentou ao novo líder do povo a fim de lhe dar certeza da vitória e do sucesso. E o que é que ele disse? Tenho dado na tua mão, no capítulo 6, já, de Josué, e no versículo 2, então disse o Senhor, porque isso é a continuação do capítulo 5. Então disse o Senhor a Josué, o mesmo Senhor, olha, tenho dado na tua mão a Jericó e a seu rei e aos seus valentes e valorosos. Não tenho mais tempo para falar muito sobre essas coisas, mas vejam que Jesus dá indicações certas a Josué. Vocês vão rodear a cidade durante uma semana. No primeiro dia, rodeiam uma vez, com a arca à frente e com 7 homens a tocar as trombetas. E depois de rodear uma vez, vocês voltam para o acampamento. No dia seguinte, a mesma coisa e voltam para o acampamento. No terceiro dia até o 6º dia. Mas no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas ao muro de Jericó. Da mesma maneira, 7 voltas. Mas na 7ª volta, e veja que há uma coisa que Deus disse, todos vão em silêncio. Todos, ninguém podia falar para o outro. Todos em silêncio. E então, fizeram isto. E na 7ª volta, o Senhor disse a Josué, na 7ª volta, depois vai haver um sonido contínuo, um toque de trombeta contínuo, e o povo vai gritar, e quando isso acontecer, os muros da cidade vão cair. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, o que é que nós hoje temos? O que é que temos que aprender com isso? Quando a situação na nossa vida se torna complicada, quando o inimigo ataca, meus queridos irmãos, nós devíamos seguir esses passos também. Primeiro, restabelecer o símbolo da aliança. Significa que todos aqueles que ainda não se batizaram devem se batizar. E aqueles que têm a vida que não está muito de acordo com a vontade de Deus, devem fazer uma retrospecção, uma retrospecção. Segundo, ter presente o sacrifício de Jesus. Temos que ter permanentemente o sacrifício de Jesus à nossa vista. Eu, quando oro, eu devo imaginar Cristo sangrando, devo imaginar que aquele sangue está a cair sobre mim e aquele sangue é sinal de purificação de todo o meu pecado. Eles celebraram a Páscoa. Celebraram a Páscoa lembrando-se do Cordeiro sacrificial. Terceiro, orar e suplicar como Josué. Josué foi num lugar à parte e suplicou. Orou, até que o Senhor em pessoa chegou a Josué, foi a Josué. Então, príncipe do céu, o Senhor Jesus há de revelar-se e virá em nosso auxílio com instruções precisas e seguras, como ele fez com Josué. Mas para isso precisamos obedecer. Há pouco falávamos disso. O que seria se Josué tivesse dito assim, Deus disse para dar 7 voltas, nós vamos dar 5, é suficiente. Acham que a cidade teria caído? Não. Por causa da desobediência. É como Naamã disse àquele homem,
Naamã. Como Eliseu disse àquele homem, Naamã, para que fosse ao Jordão, para que se lavasse 7 vezes. Aquele homem lavou-se a primeira, entrou a segunda, entrou a terceira. Só a 7ª vez é que o corpo dele ficou completamente livre. Então, nós temos que seguir os passos, as instruções que Deus nos dá. Nós temos que ser, não é a obediência que nos salva, é a fé em Cristo Jesus. Mas é preciso obediência. Se não houver obediência, nós formos rebeldes, Deus não tem como derramar as suas bênçãos sobre nós. A minha pergunta é, para terminar, que muros espirituais tens de enfrentar? Onde estão os teus medos? É a doença? O teu medo é a doença? São os exames? São os filhos desviados, o teu medo? O teu problema? O teu problema são problemas financeiros? O teu problema é o desemprego? O grande conflito, meus queridos irmãos, está aceso. Lá dentro de Jericó, está o rei de Jericó, com os ídolos. E eles não têm nada a ver com Cristo. Mas eles não querem ser vencidos. Mas nós vamos, em nome do Senhor Jesus, e todas as dificuldades, todos os muros que temos à nossa volta serão derrubados se tão somente crermos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Só com Cristo teremos garantia da vitória. O inimigo está ferronho, agora mais do que nunca, porque ele tem pouco tempo. Em Apocalipse diz, ele tem pouco tempo. E por isso vai criar ainda cada vez mais problemas para o povo de Deus. Sabem qual é o objetivo dele? Ao sábado podíamos vir aqui encontrar só 1 ou 2 pessoas. Todas as pessoas dizem, isso não... Todos desprezarem a lei de Deus. Todos desprezarem aquilo que é essencial, que é o amor ao próximo e o amor ao nosso Deus. O inimigo já está derrotado. Ele já está derrotado na cruz. Mas até ao fim, ele ainda vai querer que muitos de nós passem para o lado dele. Exponha hoje os teus problemas, as tuas lutas a Jesus. Tira as tuas sandálias e humilha-te junto à cruz. E ela virá. E nós teremos vitória mais do que certa em tudo o que fizermos. Amém.